Marcos, capítulo de número 5, versículo 1 a seguir. A palavra de Deus diz assim: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, ao qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Diga glória a Deus. Versículo 18: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa. Disse-lhes: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Versículo 20: E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Ou maravilhavam. Podeis tomar os vossos assentos. Prezados queridos irmãos e irmãs, como já disse, esta noite constitui-se para nós momento aprazível, quando nós nos encontramos mais uma vez na presença de Deus. Todas as vezes em que nós estamos na presença de nosso eterno Deus, é para nós nos alegrarmos, para nós nos regozijarmos, porque não há na terra nenhum privilégio maior do que estarmos na presença do nosso Deus. Prezados queridos, vale lembrar que o texto que nós lemos começa dizendo: em que Jesus, atravessando para o outro lado, ao descer do barco na província dos Gadarenos, se aproxima de Jesus um homem que era possesso, cheio de demônios. No entanto, vale lembrar que Gadara estava a aproximadamente 60 quilômetros do mar da Galileia ou da Galileia, aproximadamente 60 quilômetros. Os irmãos sabem muito bem que Jesus realizara boa parte dos seus milagres nas regiões do mar da Galileia. Foi nesta região
em que o Senhor realizou boas partes dos seus milagres, ou grande parte. A exemplo disso, o primeiro milagre que Jesus realizou, registrado em João, capítulo de número 2, em uma festa de casamento, foi em Caná da Galileia. Então estas regiões foi aonde Jesus realizou boa parte dos seus milagres. Mas no entanto, ao Jesus sair do barco, um homem que estava em uma situação terrível se aproxima de Jesus, corre até o Mestre, o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. A sua morada era no sepulcro. Só para os irmãos entender, ainda hoje é existente naquele lugar diversas cavernas, aonde guarda-se os registros em que as pessoas que estavam em estado de decadência, exemplo, os que viviam endemoniados e outros que viviam uma situação medíocre, eles habitavam naquelas cavernas. Vale lembrar que este homem era um homem em que ninguém queria na sua residência. Era um homem que havia perdido o seu lar, a sua família. Ele não estava mais no convívio familiar. Mas quando Jesus chega ali, a Bíblia diz que ele se joga aos pés de Jesus. No entanto, queridos, a Bíblia deixa claro que Jesus vai logo expulsando, ordenando que os demônios em que estivesse na vida daquele homem se retirassem dele. No entanto, vale lembrar que não é exatamente o homem em si que se joga aos pés de Jesus, mas sim os demônios que estão sobre a vida dele, que faz com que ele corra até Jesus, e o impacto da presença de Jesus joga o corpo do homem no chão, joga o corpo do homem por terra, simbolizando a glória que estava na vida do Senhor Jesus. Queridos, vale lembrar uma coisa, que aonde Jesus chega, ele muda o quadro da história. Este homem era um homem que havia sido preso diversas vezes pelas autoridades, mas a Bíblia diz que as cadeias não conseguiam contê-lo. As cadeias se transformavam em migalhas, não conseguia contê-lo. Havia uma força demoníaca forte na vida daquele homem, que despedaçava as cadeias. Isto fazia com que aquele homem cada vez mais fosse repelido do convívio social. Mas naquele dia está entrando na província dos Gadarenos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus, o Salvador da humanidade, está indo ali, e creio eu que com um firme propósito. O propósito era recuperar a vida daquele homem, restituir o seu convívio familiar, trazer de volta o seu convívio familiar. Só para os irmãos entenderem como que é a glória de Deus. Jesus não costumava perguntar nome de demônios para repelir, para libertar alguém. Mas naquele dia Jesus pergunta. Sabe por que Jesus perguntou? Jesus perguntou. Havia naquela época pessoas também que tinham autoridades para expulsar demônios. E as pessoas que tinham autoridade no convívio comum, elas costumavam perguntar o nome dos demônios. Quando Jesus pergunta, a resposta é legião.
E observa que a palavra é no singular. O demônio fala: legião é o meu nome, porque somos muito. Ou seja, falar o nome de todos levaria muito tempo. E Jesus não tem tempo para perder com demônios. O chefe dos demônios que estava na vida daquele homem responde. Dentro da corte romana, uma legião de soldados era pelo menos 6.000 soldados. Isto significa que estava sobre a vida daquele homem 6.000 demônios. Aproximadamente 6.000 demônios. A Bíblia diz que ele vivia pelos sepulcros se cortando com pedras, na versão Almeida. Uma versão que está mais próximo dos originais, diz que ele se cortava com lasca de pedras. Sabe o que é talhas de pedras? Ele pegava aquelas talhas afiadas e cortava o seu corpo. Este homem, trazendo para os nossos dias atuais, ele representa boa parte da sociedade que hoje vive uma situação de opressão. Quantas pessoas estão oprimidas, vivendo os seus belos prazeres, e uns que acham que estão vivendo bem, e estão fazendo o que não apraz a Deus, tornando-se escravo de Satanás. Quantos estão mergulhados no mundo das drogas? Porque é existente a droga social e a droga antissocial. Existem as pessoas que estão no alto nível social, que porém estão usando drogas, estão sendo escravizadas. Existem pessoas que estão no baixo nível social, que ninguém quer dentro da sua casa. Estou falando daqueles que vivem dormindo nas ruas, nas calçadas. Você olha no seu celular hoje, você vê pessoas que estão a mendigar, que vive mergulhado na droga, que não consegue ter nada na sua vida, porque tudo que vem às suas mãos é para investir nas drogas. Este homem, ele representa esta sociedade que está mergulhada no mundo perdido. Este homem, ele representa uma sociedade que está dominada pelo poder de Satanás. Mas nesta noite eu venho dizer, na autoridade do Espírito Santo, que Jesus é a solução, Jesus é a saída, Jesus ainda liberta, Jesus ainda salva, Jesus ainda restaura, Jesus ainda ressuscita, Jesus ainda traz de volta os valores perdidos. Quem concorda comigo e pode adorar a Jesus? Quem concorda e pode levantar suas mãos e glorificar a Deus, por favor? Aleluia! Este homem, ele representa parte desta sociedade. A sociedade que vive na opressão. E a Bíblia diz que ali havia uma manada de porcos. A Bíblia deixa claro que eram quase 2.000 porcos. Os demônios, ou o demônio, que era o líder dos demônios que estava sobre a vida daquele homem. Aleluia. Estava sobre a vida daquele homem. Clama a Jesus
que permitisse que eles entrassem nos porcos. O demônio já sabia que estava dominado por Jesus. Eu volto a dizer aos irmãos, Jesus, aonde ele chega, o território é dele. O território é de Jesus. Aonde Jesus chega, não tem depressão que prevaleça. Nesta noite, eu quero aqui na autoridade, não minha, mas na autoridade do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, eu venho ministrar que aonde tiver um espírito de depressão, ele desapareça no nome do Senhor Jesus. Seja aqui aonde eu estou pregando, ou seja na residência, quem quer que ouvir esta mensagem, aonde quer que seja, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus restitui valores. Aleluia! Jesus restitui valores. Agora você sabe o porquê o demônio implora a Jesus que permitisse que eles entrassem na manada de porcos? Porque se tem uma coisa que até os demônios temem, é de ir para o lago de fogo. Mas os demônios, isto prova que os demônios que estão a serviço de Satanás, o diabo, ele trabalha de forma organizada, ele forma exército para trabalhar, ele forma exército para devorar. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão roubar, matar, destruir. Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. As forças demoníacas, ela está em diversas áreas, mas Jesus está presente também em todas as áreas, quando aceita que ele chegue e ele devora as situações, ou seja, as adversidades de Satanás. E aonde é permitido que Jesus implante o seu reino, não tenha nada que resista, não tenha nada que resista. Ele manda qualquer situação ir embora, porque Jesus é o Todo-Poderoso. Os demônios já sabiam que estava dominado, que não tinha mais vez. Ele clama, pede a Jesus que permitisse que eles fossem lançados, permitisse que eles entrassem na manada de porcos. Jesus permite. Todos aqueles demônios saem da vida daquele homem. Jesus está dizendo, eu estou purificando a vida deste homem. O diabo, ele gosta de devorar a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea conforme a sua imagem e semelhança. Deus criou, os criou, macho e fêmea os criou, conforme a sua semelhança. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E o diabo, ele procura destruir. Bem-aventurado vós que está na casa de Deus, servindo a Deus, buscando a presença de Deus. Bem-aventurado você que lê a palavra de Deus, que todas as manhãs dobra o seu joelho e agradece a Deus pela noite que passou, pelo dia que começou. Bem-aventurado você que ao findar o dia agradece a Deus, tem conexão com Deus, comunhão com Deus. O diabo, ele tem inveja do ser humano, porque Deus fez o homem para Deus se comunicar com ele. Deus fez o homem para ele habitar dentro dele. Existe privilégio maior que esse, do que ter Deus dentro de nós. Existe privilégio maior do que este, do que ter Deus dentro de você. Eu trago um recado para você nesta noite que está preocupado porque a tua conta não está abarrotada de dinheiro.
porque você não está alcançando no mundo financeiro a forma que você queria. Deixa eu te dizer uma coisa: você tem privilégio muito maior do que isto. Você tem privilégios maiores do que isso. Você tem Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você sente Ele se comunicando com você. O seu coração é território de Jesus Cristo. E se é território de Jesus Cristo, o teu coração está cheio de paz, está cheio de alegria, está repleto de felicidade. Quem concorda comigo e pode adorar a Jesus, pode glorificar este Deus que é tão maravilhoso. Levante a sua mãozinha, por favor, e diga: Jesus, eu te agradeço, porque o meu coração é território do Senhor. Aleluia! Agora veja bem, os demônios entram nos porcos, de acordo com o que Jesus permitiu. E a Bíblia diz que eles se precipitaram no mar. E com isto os pastores, os homens que estavam pastoreando os porcos, eles saem apressadamente. Sabe por quê? Eles viram um grande prejuízo. Só lembrando, o território era território de maior percentual de gentios. Por ser território onde havia grandes manadas de porcos. O judeu, ele não se alimentava e nem tocava em porcos, queria nem saber. Então Jesus está em um território que a maior parte é gentios, ou gentil. Os pastores que saem são gentil, não eram judeu. E possivelmente aquele homem também gentil. E os pastores saíram e foram anunciar o que havia acontecido. E a Bíblia diz que quando eles chegam, eles encontram o homem, sabe como? Do lado de Jesus. O homem que era louco, eles encontram ele agora sentado, vestido. Talvez você não entendeu, de repente é por isso que você não glorificou a Deus. O homem que era louco, que andava correndo pelos sepulcros, despido, agora está sentado, vestido e em perfeito juízo. Quer dizer, era um homem que estava apto a voltar ao seu convívio social. Era um homem que estava pronto para voltar para o convívio da sua sociedade, da sua família. O que Jesus fez? Jesus está dizendo assim: eu sou Deus que restituo, eu sou Deus que restauro, eu sou Deus que trago a solução. Quando as autoridades não puderam dar jeito, Jesus chegou e deu jeito. Jesus chegou e resolveu, porque aonde Jesus chega, Jesus resolve a situação. Ele é o Deus que traz a solução. Sentado, vestido e em perfeito juízo. Concluindo, os homens que chegaram ali, as pessoas começaram a pedir que Jesus se retirasse. Por quê? Por causa do prejuízo dos porcos. Eles olhavam para os porcos. Jesus não está nem aí para porcos. Você sabe o que nós entendemos aqui? Jesus está dizendo assim: eu não estou nem aí para bens materiais. O meu maior patrimônio é o ser humano. O maior patrimônio de Deus é o ser humano, a sua imagem e semelhança. Deus não está nem aí para monumentos. Deus não está nem aí para bens elevados. Deus não está nem aí para quem exerce posições sociais e está lá sem Deus. A Bíblia diz que é pobre, miserável e nu.
Agora, o que vale para Deus é um coração contrito, é alguém que se entrega a Ele, que se joga aos seus pés, que se rende a Ele. Este vale tudo para Ele. O maior patrimônio que Deus tem na terra, o único patrimônio que Deus tem na terra, eu entendo biblicamente que são vidas, seres humanos. Você é o maior patrimônio que Deus tem na terra. Pega na mão desta pessoa que está do teu lado aí e diz para ela assim: você é o maior patrimônio que Deus tem na terra. Você é o maior patrimônio que Deus tem na terra. Jesus vai entrar no barco, atendendo o pedido do povo que lhe pediram para se retirar daquele lugar. E quando Jesus vai entrar no barco, agora não é mais demônio que está clamando na vida do homem, é o homem que está implorando a Jesus para segui-lo. Você entendeu? É o homem que está implorando a Jesus para seguir. Você sabe o que significa isto aqui? É que quando as mazelas mundanas saem do coração do ser humano, o desejo dele é outro. O desejo agora é de fazer algo para Deus. O desejo agora é de andar com Jesus. Observe que ele não está mais nem interessado em voltar para a sua terra, para a sua família. Ele está interessado em estar perto de Jesus a todo tempo. Aleluia. No dia que você foi liberto, que Jesus te lavou, no dia que Jesus te lavou, tirou de você as mazelas, as coisas mundanas, que você aceitou renunciar aos desejos carnais, surgiu em você uma sede pela presença de Deus. Sede pela presença de Deus. Davi disse assim: assim como a coça anseia por água, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Só tem sede de Deus quem está contrito com Deus. Só tem sede de Deus quem está liberto do mundo e livre para andar com Jesus. Aleluia. Cadê os que têm sede de Deus aí? Pode adorar Jesus. Cadê os que podem glorificar Jesus? Cadê os que têm sede de Deus? Eu acho interessante que por diversas vezes Jesus cura e pede segredo. Vai, não conta a ninguém. Guarda esse negócio contigo. E desta vez, Jesus diz assim: não. Quando ele diz: eu quero ir contigo, clamando, Jesus disse: não. Vai para os teus, vai para a tua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. É porque Jesus falava isso? Quando ele curava judeu, ele falava assim, porque Jesus estava no meio do convívio ali dos judeus. Os judeus rejeitaram, então Jesus não queria que se espalhasse no meio dos judeus a notícia, quando ele fazia algum milagre na vida de algum judeu. Mas na vida do gentio ele diz assim: vai para os teus, vai para a tua casa. Em um território gentil ele diz: vai para a tua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E a Bíblia diz que ele saiu por Decápolis. O que é Decápolis? Um conjunto, um grupo de 10 cidades, que não eram cidades grandes, cidades pequenas. E ele vai anunciando. Ele vai anunciando os feitos em que Jesus havia feito na vida dele. Ele vai mostrando as marcas das pedras afiadas que ele havia cortado o seu corpo. Mas agora não estava mais as feridas, apenas as cicatrizes. Jesus sarou, Jesus curou. Aleluia. Eu tenho uma frase comigo assim, olha, guarde bem isto aqui: feridas sara, cicatrizes ficam. Ou seja, a cicatriz ela é consequência de uma ferida. Escute aqui: feridas
sara, cicatrizes ficam. Elas são recordações de que um dia você foi ferido. Amém? Elas são recordações de que um dia você foi ferido. E elas servem para você testemunhar que um dia você enfrentou uma grande batalha, mas você venceu. É por isso que eu estou pregando aqui para muita gente que o coração está cheio de cicatrizes, mas não dói mais porque a ferida sarou. Elas vêm na tua lembrança para te fortalecer cada dia enquanto você aqui viver, para mostrar que um dia você esteve em uma grande batalha, mas que Jesus te ajudou, te deu a dádiva de vencer. E se eu estou falando aqui para alguém que está com o coração ferido, eu já tenho um recado para você nesta noite. Esta ferida, ela vai sarar, e pode ser hoje. O que vai restar é apenas a cicatriz. Você vai testemunhar que você esteve em uma batalha e venceu no nome de Jesus. Quem concorda comigo e pode adorar a Deus? Concluindo que o tempo foi embora, o homem que esteve nos sepulcros, que era possesso, foi liberto, e agora é um grande missionário que está pregando para a sua família. Ele agora é um grande missionário que está testemunhando a respeito de Jesus para a sua família. Para concluir, todas as vezes que alguém é liberto por Jesus, é despertado a sede na sua alma, e ele testemunha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, na sua forma humana e sendo Deus, se retirou para outra região, mas aquele homem ficou lá testemunhando de Jesus e ganhando vidas para o reino de Deus, dando lucro para o reino de Deus. Nesta noite eu venho falar aqui a olhos abertos. Você é uma atalaia de Deus nesta terra. Repito, você é uma atalaia de Deus nesta terra. Você não pode deixar de testemunhar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores aonde você estiver. Lembre-se, o homem que era possesso esteve lado a lado com Jesus, sentado, vestido e em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Repita comigo: em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Em perfeito juízo. Nesta noite, concluindo esta mensagem, eu quero ministrar uma oração para o teu coração nesta noite. Eu quero ministrar uma oração para você que sente que a sua alma está ferida por alguma coisa. Eu quero te pedir que coloque a mão no peito assim, olha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Este homem é uma prova de que aonde Jesus chega, não tem mal que resista. Ele manda todo o mal ir embora. Nesta noite, o mesmo Jesus que libertou o gadareno, é o mesmo Jesus que está aqui nesta casa curando. É o mesmo Jesus que está aqui nesta casa libertando. É o mesmo Jesus que está nesta casa sarando corações. Em nome de Jesus, receba a vitória dada por Deus nesta noite sobre a sua vida. Receba agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O mal não tem poder sobre a tua casa. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é maior. Jesus é o dono de todas as coisas. Nesse território que é o teu coração, quem domina é Jesus. Então, se é Jesus que domina, tem paz, tem restauração, tem restituição. Aleluia! Queridos, imagina a alegria da família recebendo aquele homem de volta.
Você analisou? A alegria da esposa, dos filhos. Porque segundo relatos históricos, ele era um pai de família. E ele voltando para a sua terra, restaurado para a glória de Deus. Restaurado para a glória de Deus. Jesus veio para restaurar. Jesus veio para restaurar. O homem voltou para o seu convívio familiar, restaurado para a glória de Deus. Feche os teus olhos, por favor, em nome de Jesus. Coloca a sua mãozinha no peito, continua com a mão no coração. Diga bem forte, Jesus. Mais forte, Jesus. Outra vez, Jesus. O meu coração é território teu. Continua fazendo morada. Senhor, se há alguma mazela, arranca agora. Sara a ferida. Restitui. Eu quero voltar para casa hoje, restaurado para a tua glória. Eu quero voltar para casa restaurado. Agora você vai apresentar aquela pessoa que está aí no seu coração. Aquele teu ente querido que vive no mundo da perdição, da prostituição, que vive no mundo das drogas, que vive na cachaça. Eu quero te convidar para apresentar esta pessoa nesta noite. Diga comigo, Jesus, restaura. É uma obra tua. É imagem e semelhança tua. Diga, assim como eu sou, ele também é. Ela também é. Restaura, Jesus. Entra naquele coração. E assim como tu fizeste no meu coração, território teu, faz do coração dele ou dela também teu território. No nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento o teu filho. Eu te apresento a tua filha, que fez esta declaração agora diante de ti. Charamando leiminait omenecaias. Xereniando omenait orras. Pai, a depressão não tem poder sobre a vida desta pessoa. A depressão não tem poder sobre a vida desta mulher. Decai. Xaraimio nefas. Pai, esta pessoa que já até pensou em se suicidar, Senhor, mas o Senhor não o deixou. Pai, Satanás não tem poder sobre a vida desta pessoa, porque é território teu, coração. É território do Senhor, é obra-prima tua. Tem um valor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro vitória sobre a vida destas pessoas. Agora, em nome de Jesus, Pai, eu encerro esta oração, te pedindo que cure a saúde física desta pessoa que precisa de saúde física agora, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Toda enfermidade vai embora em nome de Jesus. E todos digam amém.